Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Convido o vereador Vilmar Sudoski para realizar a leitura do versículo da Bíblia. Eles se farão da gordura da tua casa e os farás beber da corrente das tuas delícias. Amém. 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 Estando presente a maioria dos senhores vereadores, declaro aberta a presente sessão. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, vereadora Thelma Bley, realizar a leitura do expediente de hoje. Expediente e ordem do dia de 18 de março de 2019. Ofício número 002 de 2019 da Associação dos Arquitetos e Engenheiros do Vale do Canoinhas, em resposta ao ofício 015 de 2019 das comissões. Ofício 001 de 2019 da Ouvidoria da Prefeitura Municipal de Canoinhas, encaminhando o relatório anual da Ouvidoria de 2018. Ofício número 002 de 2019 do Ouvidor da Prefeitura Municipal de Canoinhas, solicitando o uso da tribuna para o dia 25 de março de 2019. Ofício 016 de 2019 do ICIPREV, encaminhando os demonstrativos contábeis referente ao exercício de 2018. Ofício 049 de 2019 do Gabinete do Prefeito, encaminhando o projeto de lei substitutivo número 16 de 2019. Ofício número 050 de 2019 do Gabinete do Prefeito, encaminhando o projeto de lei substitutivo número 17 de 2019. Ofício número 042, 2019, do Executivo, encaminhando mensagem. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 001, 2019, que altera o inciso 3º da Lei Orgânica. Ofício número 048, de 2019, do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de Lei número 19, de 2019, que autoriza a realização de pagamento complementar com base nas tabelas do Sistema Único de Saúde e SISAMURC ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas e da outras providências. Ofício número 052 de 2019 do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 20 de 2019, que autoriza a Fundação Municipal de Esportes e Lazer a cobrar valor simbólico no momento da inscrição para a corrida de 1º de maio e da outras providências. Ofício número 046 de 2019 do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 21 de 2019, que autoriza o município de Canoinhas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Turismo e da Assessoria da Juventude, a participar e custear despesas do evento 1º BMX JAN Canoinhas, Santa Catarina. Ofício número 047 de 2019 do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 22 de 2019, que dispõe sobre o cumprimento do estágio probatório e de que trata o inciso 4º do artigo 41 da Constituição Federal, como condição para a aquisição de estabilidade pelos servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo do município de Canoinhas e da outras providências. Ofício número 041 de 2019 do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 23 de 2019, que altera a lei número 3.769, de 22 de novembro de 2004, que dispõe sobre a política municipal do idoso, cria o Conselho Municipal do Idoso e dá outras providências. Ofício número 043 de 2019 do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 24 de 2019, que cria cargos públicos no quadro de pessoal da Fundação Cultural Helm Wentmeier. Ofício número 044 de 2019 do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 25 de 2019, que cria empregos públicos no quadro de pessoal da Fundação Cultural Helm Wentmeier.
Ofício número 039 de 2019 do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 26 de 2019, que autoriza a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina por meio da política militar do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Ofício número 006 de 2019 do Executivo, encaminhando mensagem. Projeto de lei 27 de 2019, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Ordem do dia. Para a segunda votação, o projeto de lei número 06 de 2019, que autoriza a firmar termo de cooperação com a empresa para o desenvolvimento de programa de regularização fundiária por meio do projeto Lar Legal, da Lei Federal 13.465, de 2017. Também para a segunda votação, o projeto de lei número 012 de 2019, que autoriza a firmar parceria com a Cooperativa de Trabalho e Extensão Rural Terra Viva, Cooptrace, e da outras providências. Para a primeira votação, projeto de lei número 16 de 2019, que altera os artigos 6º e 7º da lei número 2305, de 3 de julho de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do município, das autarquias e das fundações. Para a tribuna livre, teremos Rafael Rotile Roeder, secretário municipal de Planejamento, e o vereador Coronel Mário. Em seguida, agora vamos para as indicações. A indicação 056 de 2019, de autoria do Edil Nilson Kochaski, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e ao senhor Rafael Rotile Roeder, secretário de Planejamento, a colocação de iluminação na quadra de esportes da antiga escola da localidade de Barra Mansa. Indicação 057 de 2019, de autoria do Edil Nilson Kochaski, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário de Obras, e ao senhor Rafael Rotile Roeder, secretário de Planejamento, a colocação de tubulação na rua Flávio Rente, bairro Boa Vista, com início na rua Nivaldo Brei até a rua Valério Vachinski. Indicação 058 de 2019, de autoria do Edil Célio Galeski, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário de Obras, reiterando a indicação 058 de 2019 do vereador Chico Mineiro, melhorias nas estradas de Arroios, da Igreja de Arroios, sentido Serrinha, passando pela propriedade do senhor Cláudio Dranca, sentido Salto da Água Verde, passando pela propriedade de Silvestre Zacaluzne, passando pelo cascaleiro do senhor Itamar Zacaluzne, até a propriedade do senhor Silvano Zacaluzne, sentido Bela Vista do Todo. Indicação 059 de 2019, de autoria do Edil Célio Galeski, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Hilário Catti, secretário municipal de Meio Ambiente, para que sejam realizados estudos em conjunto com a EPAGRE, para que sejam catalogadas e denominadas com placas as árvores existentes nas praças do município, principalmente na Praça Lauro Miller e Oswaldo de Oliveira. Indicação 060 de 2019, de autoria do Edil Célio Galeski, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Hilário Catti, secretário municipal de Meio Ambiente, para que sejam realizados estudos para a instalação de redes de contenção de lixo em alguns pontos do Rio Canoinhas e no Arroio Monjolo. Indicação 061 de 2019, de autoria do Edil Coronel Mário, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, diretor do DETRACAM, para que seja procedido a melhoria da sinalização da ondulação forçada existente na rua João Sabatic, bem como a adequação da mesma às normas do DENATRAN. Indicação 062 de 2019, de autoria do Edil Coronel Mário, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário de Obras, para que sejam melhoradas as condições de trafegabilidade na rua Sérgio Gapes, com colocação de pedra graduada e compactação com rolo compressor. Indicação 063 de 2019, de autoria do Edil Nilson Kochaski, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos
e ao senhor Gilmar Martins, secretário de Obras, e ao senhor Rafael Rotili Roeder, secretário de Planejamento, a colocação de tubulação na rua Antônio Grosskopf, próximo ao número 520. Indicação 064 de 2019, de autoria do Edil Nilson Kochaski, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário de Obras, a colocação de tubulação em valetas abertas na rua Alvino Voigt, esquina com a rua Nazir Cordeiro. Indicação 065 de 2019, de autoria do Edil Nilson Kochaski, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário de Obras, a colocação de tubos já adquiridos pela empresa ganhadora da licitação na rua Joaquim Vieira de Lima, que liga a rua Miguel X Sobrinho. E a indicação 066 de 2019, de autoria do Edil Nilson Kochaski, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário de Obras, melhorias com patrola e material na estrada ao lado da igreja da Encruzilhada, passando pela borracharia. Era o que tínhamos. Gostaria de cumprimentar nossos ilustres visitantes, senhor Etel Jacomel, o seu Luiz Júnior, o seu Hilário Rudey, o seu Rubens do Prado, nosso secretário Rafael, nossos valorosos servidores da Secretaria de Obras, o Marcelo, o Darcy, o Valdir, o Zeca, o Edélcio e os nossos sempre presentes ouvintes aqui da sessão, participantes da sessão da Câmara, o Gustavo e o seu Cláudio Sim. Obrigado sempre pela presença de vocês. Passamos ao pequeno expediente. Solicito à primeira secretária informar se existem vereadores interessados para falar sobre matérias lidas no expediente. Não, senhor presidente. Apesar de, no dia de hoje, termos várias indicações, e até por conta do uso da tribuna do secretário Rafael, nós entendemos pertinente e importante a sua participação. Por conta disso, nós deixamos para nos manifestar com relação às indicações no dia de amanhã. Passamos ao grande expediente. Solicita a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Sim, vereador Coronel Mário. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, comunidade presente, que nos dão a honra e o prestígio, já nominadas pelo senhor presidente da Câmara, nosso secretário Rafael Rotili. Eu vou ser bastante breve na minha colocação. Eu havia formulado um requerimento visando dar ampla transparência e publicidade aos atos dos gestores públicos. Requerimento endereçado ao senhor secretário de Planejamento, Rafael, que de antemão já agradeço a sua vinda até essa Casa de Leis, para tornar público o projeto que trata da abertura do calçadão da rua Felipe Schmidt. Senhor Rafael, eu agradeço. Quando eu recebi por parte do prefeito municipal a minuta do esboço inicial da abertura do projeto, eu entendi ser importante a sua vinda até essa Casa de Leis, considerando que existem muitos questionamentos por parte de integrantes da comunidade relativo à abertura do calçadão. Eu aproveito a oportunidade também, no momento dos requerimentos, eu formulei um requerimento porque eu fui procurado por algumas pessoas da comunidade esse final de semana, pessoas ligadas à questão da cultura, que estavam questionando o projeto de reforma da Praça Lauro Miller, no tocante à retirada dos petit pavês, principalmente as pedras que foram colocadas e onde tem a ornamentação de erva mate, onde tem a ornamentação de pinheiro, enfim. Então tem uma questão histórica e cultural envolvida nesse processo. Houve uma preocupação por parte de pessoas integrantes da comunidade. Eu tentei justificar que no projeto elaborado atendia uma legislação aprovada nessa Casa de Leis com relação à acessibilidade,
com relação principalmente a deficientes físicos, enfim, mas mesmo assim fui questionado. E agora, antes do início da sessão, o senhor me colocava que, em função do requerimento que foi formulado no ano passado nessa Casa de Leis, né, vai ser contemplado na própria reforma da praça, né, a reconstrução, né, no interior da praça dessas obras de arte, que tem muita relação com a cultura do município. Então, agradeço a sua colocação, vou transmitir pessoas da comunidade que estão nos assistindo nesse momento, mas também as pessoas que nos procuraram, que haverá, né, o registro dessa questão histórica, principalmente em respeito aos nossos antepassados que fizeram, né, utilizando esse pavimento português, petit pavé, essas obras nas nossas calçadas na Praça Lauro Miller. Então, eu não vou mais me alongar, agradeço a atenção dos senhores, dos internautas, agradecer reiteradamente o nosso secretário Rafael por atender ao nosso requerimento. Seria isso, boa noite, muito obrigado. Mais algum vereador inscrito? Não. Não havendo mais inscrição, então convido o senhor Rafael Rotile Rueder, secretário municipal de Planejamento, para fazer uso da tribuna. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a todos em nome do nosso presidente da Câmara, Célio Galeski, e todos os presentes. E estou aqui nesse momento para tentar mostrar, esclarecer alguns pontos da Secretaria de Planejamento das futuras ações que vão ocorrer agora durante esse ano e ocorreram no ano passado. Então, não quero me alongar muito, mas acho que pode abrir lá, Márcio. Então, a gente fez uma apresentação para falar um pouquinho da Secretaria de Planejamento, né? Então, eu sou arquiteto urbanista, né, Rafael Rotile Roeder. Estou na Secretaria de Planejamento, vai fazer um ano agora, 12 meses, né? E então a nossa secretaria é uma secretaria bastante enxuta e tem bastante atribuição dentro da prefeitura. Atende todas as secretarias da prefeitura, né, com diversos atos de fiscalização, de projetos e acompanhamentos de obras. Então, a gente é composto hoje por 2 fiscais, 5 engenheiros civis, né, para análise, aprovação, elaboração de projetos, orçamentos e acompanhamentos de obra, tá? Uma engenheira eletricista para iluminação pública, semáforos e acompanhamento de serviços elétricos. Complementando a equipe com apoio administrativo, auxiliares, estagiários, totalizando no passo hoje 15 colaboradores. Então, uma secretaria bastante enxuta para a quantidade de atividade que ela tem realmente. Então, durante o ano de 2018, a Secretaria de Planejamento prestou de serviços direto à população. 170 consultas prévias, né? 212 alvarás de construção com aprovação de projeto, 192 habítices, 49 parcelamentos de solo, 12 alvarás de demolição, 65 notificações de fiscalização, 86 certidões, 84 ofícios de pedido de luz rural e 580 verificações de regimes para empresas. Isso considerando também que nós atendemos as diversas secretarias municipais com as demandas de projeto e acompanhamento de obras, né? Durante 2018, foram concluídas e acompanhadas por nós, né, a reforma do Castelo Branco, a recuperação da estrutura da quadra coberta de Haroldo de Carneiro, a Escola Municipal Frei Fabiano, Evaldo Dranca, a drenagem do Vinícius de Moraes, cabeceira do kit de transposição, a conclusão das pavimentações da Alfredo Maier, da Basílio Meiuque, Rodolfo Scheid, Bernardo Ousen, trecho 2, Bernardo Ousen, comida caseira, Sérgio Gabski, Henrique Zugman, pavimentação com lajotas da Miguel X, seu sobrinho, Ismael Cunha, Nenê Pereira, a própria instalação do kit de transposição do Rio do Tigre, a revitalização da Praça da Rodoviária, tá? Piso e drenagem na Escola Evaldo Dranca, ampliação do CRAS no bairro Sossego, ampliação do CREAS no centro, a drenagem, pintura e reparos no CI Elândia Manepel e reparos de drenagem na Severo de Andrade. Considerando também 2018, foram acompanhadas as 21 obras no loteamento Vila Verde, o mercado público, a Praça Lauro Miller, algumas obras que estão em andamento, né? Essas estão em andamento desde 2018 também já. Embarque e desembarque da Ico Costa, do Pedro Bandeira, Severo de Andrade, pavimentação da Bernardo Ousen, trecho 1, estão em andamento, a lajota da Augusto Ferreira da Silva, pavimentação da Antônio Salomão, pavimentação da Frei Menando Campos
e ampliação do CEI Vinícius de Moraes. Diversos projetos que foram realizados para as secretarias, né? Inclusive o plano urbanístico que eu vou apresentar daqui a pouco, o projeto executivo da revitalização da Oswaldo de Oliveira, da Praça Oswaldo de Oliveira, o projeto completo da reforma e ampliação para a construção do CI Pedro Ivo, ampliação do CI Vinícius de Moraes, ampliação da Escola Básica Municipal Guilhermina Veiga, projeto de reforma da Escola Básica Municipal Maria Isabel, projeto de reforma da rodoviária, projeto de reforma do Parque de Exposições, algumas edificações do Parque de Exposições, diversos relatórios do Corpo de Bombeiro de plano de preventivo contra incêndio e relatórios de preventivos contra incêndio, de edificações públicas, e a revitalização de calçadas do centro. Então é importante também falar que nós já iniciamos o ano de 2019 em licitação as obras relativas à ampliação do CI Emílio Ferreira, da obra da reforma e ampliação, no caso, né, do CI Pedro Ivo Oliskovski, a execução de obras da ampliação e reforma do CI Santa Bárbara, pavimentação asfáltica na rua Francisco de Paulo e Silva, 729 metros, pavimentação asfáltica na rua Adolfo Voit, Guilherme Gonchorowski, Sérgio Gabski e rua Felipe Schmidt, que é a abertura do calçadão, que motiva a vinda aqui também, na explicação do projeto. Fornecimento e instalações de semáforos também estão em licitação. Isso são licitações já abrindo 2019 com todas essas obras aqui. A própria revisão e elaboração do plano de mobilidade, que também é em processo recente. Instalação de cobertura de policarbonato alveolar para a rampa de acesso ao pronto atendimento do PA. E a execução das obras de ampliação do Guilherme Veiga. Tá? Aproveitar esse momento, que é difícil eu estar aqui presente, para aproveitar e falar dessas atividades que foram realizadas em 2018 e já inicia 2019 a todo vapor. Então, em 2018, em maio de 2018, nós abrimos um espaço no site do município que disponibiliza o quê? Uma listagem completa das documentações para aprovação de projeto, para acompanhamento de protocolos dentro da Secretaria de Planejamento. Para que isso? Para dar transparência e o cidadão poder realmente cobrar o trâmite que está ocorrendo e qual que é o prazo que está levando para aprovar esses projetos. Criamos também um documento de pendência de documentação e checklist, deixando o processo de análise claro e transparente para todos. Então, a pessoa ela recebe um documento dizendo aquilo que está pendente e ela soluciona aquilo lá, ela vai ser aprovado. Então, ela tem que solucionar sempre um documento de pendência. Isso dá transparência para o processo. E disponibilizamos também no atendimento folders, né, para o cidadão poder ter um explicativo de passo a passo como ele tem uma obra regular, né, que é importante o conhecimento da população. Então, aqui está só um exemplo no site onde é que encontra, no cidadão ali, no serviço ao cidadão. Daí você vai, uma telinha ao lado ali, tem as consultas de alvarás e habites e acompanhamento de processos, que fica bem claro e transparente para a pessoa poder acompanhar. Então, agora eu vou falar um pouquinho do que me trouxe aqui nesse momento, né, que é o estudo urbanístico da abertura do calçadão da rua Felipe Schmidt. Quando eu entrei na secretaria, essa decisão já estava tomada, né? Já devia passar através dos conselhos, então eu recebi uma demanda de fazer o projeto urbanístico dessa abertura, que foi um pedido da comunidade, em comum acordo com os governantes, né? Com o nosso prefeito e os nossos secretários da época. Então, assim, pode passar. O calçadão da Felipe Schmidt, ele foi um marco histórico no município, né? Ele foi executado como os outros centros grandes eram executados na época, com petit pavé, que é uma pedra portuguesa, mas ele, com o tempo, ele acabou ficando bastante danificado. Então, o projeto propôs o que é? Reurbanizar essa área para dar uma nova vida para ela, que a população possa usar ela com segurança, né? Por passar de muito tempo sem manutenção, alguns pontos da pavimentação com petit pavé encontravam-se soltos, não permitindo o tráfego seguro. O mobiliário urbano existente apresentava-se desgastado, a via de leito de rolamento conta apenas com um sentido, sem estacionamento, é pouco utilizado e não valoriza o comércio local. E os ciclistas não têm um espaço reservado somente para eles, desvalorizando o uso da bicicleta e causando conflito com os pedestres. Então, esse foi o nosso ponto de partida. Então, tem algumas imagens mostrando a realidade, como ela é o calçadão, que todos nós conhecemos, né? A proposta de revitalização da área do calçadão pretende tornar o local agradável e acessível a todos. Tá? Ele levou em consideração a própria lei nossa de padrão de calçadas, né, para ficar dentro da nossa própria lei, que é regida pela NBR 9050, analisando a necessidade do fluxo. No primeiro momento, no projeto, nós consideramos uma via de duplo sentido.
Como eu mencionei anteriormente, vai ser elaborado o plano de mobilidade. Se no plano de mobilidade apontar que vai ser um binário, aí vai ser novamente alterado essa questão. No primeiro momento nós colocamos como um duplo sentido. Tá? Foram criados nichos com mobiliários urbanos, juntos à faixa de travessia, trazendo o conforto para as pessoas. Então, assim, foi utilizado uma calçada larga, né, para não perder aquele espírito de calçadão, e nos cruzamentos, nas faixas de cruzamento, foi feito uns nichos com mobiliários urbanos, que seria um banco, uma lixeira, um bicicletário, para poder dar esse conforto, ao mesmo tempo permitir a circulação de pessoas. Então, nós privilegiamos as pessoas e as bicicletas nesse modelo. Mesmo abrindo para os veículos, continuamos preservando as pessoas, né? Uma calçada larga. Então, aqui, na perspectiva, dá para entender bem, ali aquele em vermelho seria a ciclovia. Então, nós fizemos um canteiro arborizado para proteger a ciclovia, né? Calçadas dos dois lados e estacionamento pontual. São estacionamentos para atender realmente a necessidade mínima do comércio, mas não com o intuito de grandes volumes de estacionamento. É mais para como uma via de acesso mesmo, acessibilidade e melhorar a mobilidade, né? Então, a ciclovia será implantada na via, causando segurança aos ciclistas por meio de um canteiro. Esse canteiro vai ser arborizado, como estava na imagem anterior. Na proposta nossa, com IP branco. Tá? Por que o IP branco? É uma folha caduca, é uma árvore caduca, então, ou seja, no inverno ela perde as suas folhas, então ela entra a luz solar, e no verão ela tem a flor, né, floração bonita, linda, e tem as folhas no verão, no caso, que ajuda a amenizar o impacto do raio solar e traz um ambiente agradável. Não, por ele não ter raízes agressivas, ele casa bem com calçadas e parques e é bem apropriado para esse tipo de obra. Procurando deixar o passeio acessível, implantamos o piso tátil, né, no tamanho adequado, objetivando proporcionar o conforto aos deficientes visuais e demais usuários. Então, ele vai ter toda essa faixa de circulação, tem o piso tátil dentro dos padrões, como tem que ocorrer, dentro da nossa legislação municipal. Né, e posicionamos espaços com bancos, bicicletários, lixeiras, floreiras, tornando o ambiente mais aprazível. Essa imagem ela mostra como é hoje, né, e como será futuramente, então com umas vias centrais mesmo, tá? Mantendo a linguagem de linha central, de via central mesmo. Ciclovia de baixo para cima seria a ciclovia do lado direito, mais uma faixa de calçada larga, ampla, não é aquela calçada estreita que nós temos hoje na parte existente. Do lado esquerdo, uma área de estacionamento pontual, uma área de nichos e uma calçada larga também. E as travessias de ciclista seguras, né? Através bem sinalizadas, pintadas. Esse é o nosso projeto. Melhorar a paisagem urbana traz maior qualidade de vida para as pessoas que passam a usar mais o espaço público. Os novos sentidos de via criados trazem melhora na mobilidade urbana. Tem mais algumas imagens. O estudo urbanístico elaborado pela equipe técnica do planejamento, secretário Rafael Rotilho Roeder, engenheira civil Bruna Knopp, participação das estagiárias Ariane Oliveira e Raquel Ferens. E o projeto executivo, que foi licitado agora, que foi licitado no início do ano, foi elaborado pela empresa Terra Engenharia, engenheiro civil Wellington Antunes Coelho. Eu abro a palavra aos senhores vereadores que assim entenderem se fazer necessário. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, boa noite, vereadores, vereadoras, os batalhadores aí da Secretaria de Obras, Rudem, Jacomel, todos sejam bem-vindos, assessoria de imprensa. A respeito ali da tirada do Patipa V, da praça lá de baixo, eu estava até vendo ali a retirada, eles tiram uma máquina, né? O manual não seria mais fácil e esses Patipa V não seria como tal requerimento aí aplicar em outras praças. Tem a praça lá, o Timóteo Bojarski, que está lá, a Deus dará, né? E outras praças também. Né? Então, esses Patipa V, como vai sair dali também, não tem como já fazer um planejamento para que seja usado nessas
nessas pracinhas menores, que eu acredito que com a quantidade que sai dali você vai conseguir fazer toda a volta das praças que são pequenas, né? E estão precisando de um cuidado bem especial essas praças que estão abandonadíssimas, mesmo, sabe, engenheiro? Então, seria só essa minha parte e dizer que eu acho que o Bate-Pavê, não sei se é por conta da empresa, fica para ela, da empreiteira que vai executar o serviço, ou vai ficar para a prefeitura, Coronel? Então tá, então seria a hora agora, porque vai ficar lá, vai ficar jogada, misturado com os entulhos que estão sendo tirados tudo junto, que estão carregados na caçamba, está tudo misturado, e vai encardir as brancas principalmente, né? Não seria o momento de já fazer um planejamento para que essas pracinhas fossem beneficiadas com esse Bate-Pavê? Seria isso, senhor presidente. Posso responder? Então, o Bate-Pavê está sendo retirado com máquina, né, por uma questão até de agilidade, mas ele está sendo tentado separar o mínimo possível de terra e está sendo levado na antiga usina de asfalto. Então, não tá ficando com a empresa, está lá sendo depositado. Logicamente, usar ele como pavimento, ele não atende mais às normativas. Então, ele é um piso liso, não atende às NBRs, então é bem difícil. Ele é mais como decorativo hoje, como uma parede, um revestimento, alguma coisa nesse sentido. Ele como piso é bem complicado, porque ele é muito liso, né? Então ele não atende às normativas de acessibilidade. Se colocar numa praça, que é um espaço público, você não vai estar atendendo, daí vai um descumprimento de norma, né? Então por isso que eu acho que para utilizar como praça é difícil. Mas ele está sendo guardado lá, não está sendo jogado fora. E na sequência ele pode ser separado, trilhado, vendido, pode ter um destino, né? Ele não está sendo jogado fora. Com a palavra o vereador Paulinho Basílio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, as vereadoras Camila e Thelma, todos os canoinhenses que hoje nos prestigiam, os funcionários da Secretaria de Obras, boa noite especial a eles, a Marli Galeski, família Sim, que não falha uma, enfim, a todos os que estão aqui na noite de hoje. Primeiro, gostaria de agradecer ao Rafael pelo sempre atendimento de excelência que nos dá. Eu, sempre que posso, vou àquela secretaria e sou muito bem recebido, tenho todas as minhas dúvidas sanadas, então, de público aqui, eu gostaria de agradecê-lo. Pelo que eu entendi, Rafael, quando você chegou na secretaria, essa questão já estava ela em andamento, né? Até foi motivo de discussão aqui, lá no começo, quando começou a se falar dessa história da retirada do calçadão, teve um artigo do professor Rui Branco criticando essa questão e expondo o ponto de vista dele, enfim. O projeto em si, assim, aos olhos de quem não conhece tanto da área, parece ser um projeto muito bom, realmente, né? A gente sabe da dedicação de vocês, mas eu me preocupo com algumas questões. Por exemplo, à época, quando houve aquele questionamento do professor Rui Branco, tudo que eu li, busquei e pesquisei sobre essa situação diz ao contrário, que nós devemos buscar planejar o município para os pedestres, ciclistas e não mais para os carros, né? Ali você muito bem explicou que não será tirado o direito dos pedestres andarem, porque ficará ainda um espaço de calçada. Mas o que mais me preocupa é o custo dessa obra, né? Não sei se existe mais ou menos já orçado como que está isso, porque também, desculpem da minha sinceridade, não adianta a gente começar uma obra bonita como a gente viu ali e ela não ter fim, né? As pessoas, a gente já está vendo várias manifestações aí de reclamações sobre a obra da Praça Lauro Miller, né? O próprio vereador Chico Mineiro relatou agora essa questão da destinação, né, dessa pedra portuguesa, se vai ser aproveitado, se não vai, enfim, o que vai fazer. Mas eu me preocupo realmente se essa obra é viável, porque vai ter que ser custeada provavelmente com os nossos recursos próprios, né? Não sei se há algum cadastramento em algum ministério para que possa ser realizada essa obra, e se, na sua visão, enquanto arquiteto e urbanista, realmente a prioridade é de fazer, nesse momento, uma obra privilegiando um pouco a questão dos automóveis, retirando um pouco a questão
dos pedestres. Eu entendo que tem um apelo do comércio, enfim, né? São apenas dúvidas que não são minhas também, né? Às vezes a gente aqui faz questionamentos e perguntas e as pessoas acham, porque o vereador Paulinho quer incomodar, ou enfim. Não, as pessoas nos procuram e nos pedem para perguntar. Mas a minha maior preocupação, né, a gente vendo o projeto, vê que é uma coisa muito bonita, enfim, o município tem essa capacidade financeira, qual o valor disso para que a obra realmente comece e termine, né? Senão fica ali no meio do caminho e mais atrapalha do que ajuda. Seria isso, obrigado. Quanto ao recurso do municipal, essa obra já foi licitada. Já tem uma empresa vencedora até do processo, ela está junto com aquele pacote de mais 3 ruas. O prazo é 6 meses para execução, então acredito que até o final do ano, se tudo der certo, estaremos com o calçadão aberto e em pleno vapor. A questão do calçadão, não vamos questionar o passado, mas um calçadão em uma rua de subida é bem complicado competir para ver, então ele se tornou muito liso e perigoso. Então, assim, nós não vamos privilegiar o veículo, mas essa abertura para veículos vai melhorar muito o trânsito e a mobilidade no município. Então, assim, foi uma decisão tomada antes de eu entrar, mas eu, tendo conhecimento dela, concordei com essa abertura nesse sentido, né? O valor não me recordo certinho, ele está no portal, na licitação, foi 2.200.000, se eu não me engano, as 4 ruas, tá? Não me recordo quanto que é o trecho da Felipe Schmidt. E assim ela vai atender às normativas de acessibilidade, vai ter o espaço da ciclovia. Para elaborar esse projeto, nós estamos fazendo a elaboração também do projeto da revitalização do centro e toda a área central. Esse projeto, nós criamos alguns eixos cicloviários dentro do município. Então, a Felipe Schmidt ele é um eixo cicloviário. Então, antes de definir como uma ciclovia, a gente já traçou os eixos inicialmente. Então, a nossa intenção é melhorar a mobilidade como geral. E nós trabalhamos com calçadas bastante largas, então a gente não está prejudicando de forma alguma o pedestre, né? Tá muito acima do mínimo necessário nesse sentido. Antes de eu passar a palavra aos senhores vereadores, eu só gostaria, secretário, de fazer apenas uma manifestação. Essa questão da abertura, vereador Paulinho, né, do calçadão, isso nos mandatos anteriores sempre foi muito cobrado, do prefeito Leoberto, do prefeito Beto Faria, tanto é que no mandato passado foi feita uma abertura. E é sobre isso que eu queria falar. Eu não sei quanto custou a obra, né, da abertura daquelas canaletas ali, pelo menos para o trânsito de veículos, mas teve um custo, né? É claro que eu me recordo que em determinado momento cobrei do prefeito Beto por que foi feito só aquela parte, porque fazia parte de um projeto maior. Então, por que estou falando isso? Primeiro, porque era dinheiro público. Segundo, não poderia ser utilizado, ou então quem fez aquele projeto do novo entenderam que não poderia ser utilizado, né? Pensando em termos do custo que já foi investido ali. Então, a pergunta que lhe faço, não haveria como fazer utilizando aquilo que já foi feito, parte daquele, não. É óbvio que o senhor falou da questão da centralização da rua, né, e hoje já não cabe isso, e realmente, hoje, no dia de hoje, eu passava com a minha caminhonete ali, o pedestre, por ser estreita, essa calçada, né, a gente que vai passar com o veículo tem que cuidar, porque as pessoas acabam invadindo, né, essa canaleta ou essa rua, enfim. Mas a pergunta e aí é a mesma fala do vereador Paulinho, as pessoas nos perguntam, tá, mas e aquele dinheiro que foi investido lá, ou foi mal investido, ou era o que tinha para o momento, tudo isso. O senhor, como engenheiro, o que o senhor pode falar disso? A calçada que ficou existente, ela é muito estreita realmente. Então, o que aconteceu? Ele limitou a pista, hoje, a última pista colocada lá, acabou deixando o passeio muito limitado. Então, assim, é aquele negócio, o remendo pode ficar pior. Então, a gente optou por fazer o passeio realmente mais largo e utilizar parte desse passeio existente como ciclovia. Foi a nossa opção. A ciclovia, ela casa com parte desse pavimento inteiro, mas não vai ser aproveitado ele totalmente, porque a gente privilegia o pedestre, no caso, né?
E no nosso estudo também urbanístico, jogar os carros e deixar a população no centro, a gente achou muito perigoso para a população. Por isso que a gente tentou centralizar as faixas de veículos no centro da pista, como é na rua convencional, para evitar essa circulação toda hora no meio do trânsito, né? Então, foi uma decisão nossa mesmo para melhorar no dia a dia da população mesmo. Com a palavra o vereador Coronel Mário. Secretário, o nosso município tem 107 anos e até então não havia sido projetado um plano de mobilidade urbana. Eu havia formulado requerimento, talvez outros vereadores tinham falado já sobre isso. E como foi citado pelo vereador Paulinho, no artigo do professor Rui Branco, ele abordou várias questões, até acabei de abrir novamente aqui, e como bem o senhor falou, que eventualmente abrir ruas vai na contramão da história de outros municípios, do mundo, enfim, de privilegiar mais pedestres e ciclistas. Todavia, hoje, o nosso calçadão, como bem o senhor frisou, ele não atende às normas da NBR. A minha pergunta centra-se no seguinte: nós participamos, inclusive com o vereador Paulo Glinski e do vereador Vilmar, na Associação dos Engenheiros do Vale de Canoinhas, um fórum de debates com relação às mudanças de mobilidade, enfim. Esse projeto foi submetido àquele grupo, houve uma discussão naquele grupo. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu estive lá, eles pediram, eu como representante e os demais vereadores, que submetessem eles antes de fazer as alterações. Por quê? Porque nós temos muitos achismos, né? Cada um tem uma opinião com relação a isso e é plenamente respeitável. A minha pergunta, e o senhor esteve lá também na época e acompanhou todo esse processo, houve uma aprovação por esse grupo de pessoas que realmente são técnicas, conhecedoras dessa mudança, enfim, até porque, como mesmo o senhor falou, um futuro plano de mobilidade pode vir a contemplar uma nova mudança, né? O senhor, essa é a minha pergunta específica, né? O plano de mobilidade, ele pode vir a acarretar uma nova mudança no sentido apenas de sentido, né? Se no estudo de tráfego for necessário aumentar binários, ele pode ser transformado nesse sentido, mas não mudaria no conceito do projeto, nem nas vias existentes, né? Esse projeto não foi aprovado por nem pelo Conselho do Plano Diretor, nem pela Associação dos Arquitetos e Engenheiros, apesar de eu fazer parte dela, não foi aprovado. Foi um projeto técnico elaborado pela Secretaria de Planejamento e foi uma decisão técnica tomada por nós mesmos. A licitação já foi lançada a licitação, já teve uma empresa ganhadora, inclusive deve estar na fase de contrato já. Eu não quero polemizar, mas a minha pergunta, porque quando nós estivemos lá, sim, o senhor esteve presente, inclusive, que eles pediram que quando fossem realizadas mudanças, ou propostas de mudanças, enfim, que mexesse com a questão viária, a questão urbana, a ocupação do solo, que eles emitir parecer. Claro que eles não são o fórum adequado para servir como conselho, mas eles pediam, enfim, para submeter eles, né? Como eu disse, quando eu entrei já havia sido aprovado nos conselhos, então eu só entrei com a parte técnica da elaboração do projeto mesmo. Já tinha os pareceres já de aprovado no Conselho do Trânsito, né, que é o principal. Certo. Eu recebi como aprovado no Conselho de Trânsito. A demanda era fazer o projeto de urbanização, a gente fez o projeto dentro das normas. Ao menos para dar conhecimento, sugiro ao senhor, salvo o maior juízo, tá? Que encaminha, por favor. Podemos, com certeza. Obrigado. Continua a discussão. A palavra vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença, internautas, membros da imprensa. Senhor presidente, rapidamente parabenizar o Rafael pelo trabalho que vem fazendo frente à secretaria. E a gente verifica ali pelo número de acompanhamentos de obras, de ações, enfim, de trabalhos no dia a dia, que é bastante volumoso e é um trabalho que abrange várias áreas, né? Eu sempre comento aqui, isso vai projetar vai acompanhar uma edificação, você tem que ter o engenheiro eletricista, tem que ter o engenheiro civil, o arquiteto, enfim, e o nosso corpo funcional ele é bem limitado. Então, com certeza, a gente reconhece aí que o trabalho vem sendo muito bem desempenhado, principalmente se levarmos em conta a limitação de pessoal que tem para fiscalizar tudo que se faz no município. Rafael, eu só queria fazer um comentário mais no sentido de colaborar. Essa situação do calçadão, e aí o pessoal que tem mais experiência sabe que é uma situação que a gente
Desde que foi noticiado que ia ser feito, ele gerou polêmica, gera polêmica, agrada gregos e desagrada troianos, e não vai agradar todo mundo. Tem que ser tomada uma decisão, e o senhor menciona ali o projeto, e o vereador Paulinho coloca muito bem, a gente leigo, olhando, acha um projeto bastante interessante. A questão técnica é que vai dizer depois da viabilidade, da funcionalidade. Eu queria só deixar claro uma situação. O nosso calçadão ele já foi desfigurado há muito tempo. O calçadão original que foi projetado lá atrás, edificado, ele atravessava a Rua Major Vieira. Quando ele foi feito, a Rua Major Vieira não tinha saída. Nem quem entrava lá na autoelétrica, lá na casa do Malon, nem quem entrava aqui pelo antigo Bamerinos, a rua não tinha saída. Tinha que fazer o contorno, gerou um problema enorme. O calçadão, vamos ser sinceros, o calçadão, independente do que as pessoas gostam ou não gostam, mas aquela região central ali, o calçadão matou o comércio naquela região. Esse é um ponto específico ali na Felipe Schmidt. Criou dificuldade. A Paula Pereira é uma outra realidade, mas ali na Felipe Schmidt, o comércio, que era talvez a região de comércio mais pujante que tinha na nossa cidade, ele sofreu uma dificuldade muito, muito grande. Bom, aí foi feita a primeira gambiarra, que foi abrir ali na frente do Banco do Brasil, ali foi feita uma obra ali que até foi apelidada aí pelo pessoal da nossa cidade por muito tempo, todos lembram aqui, né? E ali o pessoal começou a poder transitar. Mas ela não funcionou também, porque o pedestre tinha dificuldade para atravessar. Aí o vereador Paulinho, ocorreu essa nova abertura, que foi mais uma etapa aí vou usar o termo aqui da destruição do calçadão original projetado e aberta aquela travessia ali na Major Vieira de uma forma mais ampla com aquela faixa de pedestre. Bom, ali já se tirou o espírito do calçadão que tinha como um todo. O calçadão, em princípio, foi feito aqui para ser o que uma espécie de 15 de novembro em Curitiba, ou uma espécie de outros calçadões, mas ele já é fracionado. Para o pedestre ficou péssimo. Para o pedestre atravessar ali na Major Vieira já é uma loucura. Para o comércio na Major Vieira, acredito que não melhorou. Não sei se tem alguém que tem comércio ali, mas na Felipe Schmidt não melhorou. Acho até que ficou pior agora, porque com os veículos passando ali, ficou um pouco pior até para o pedestre transitar por ali. E quem sobe aqui do Trevisani aqui para o Banco do Brasil ali tem que levar sorte. O vereador Cera com a caminhonete maior a gente já tem que ficar meio olhando quem vem ali, porque corre risco de tomar com o retrovisor na paleta ali. Então, na verdade, tem que ser tomada uma atitude. O projeto, em princípio, é um projeto, na minha visão, que vem a contento, vai agradar todo mundo, não vai ter bastante crítica, vai ter pessoas que vão achar que poderia ser feito diferente, mas nós temos que fazer o que fique melhor para a comunidade. Se o melhor para a comunidade é essa situação, se vai revitalizar aquele centro, vai permitir que melhore o tráfego. E tem um outro fator que tem que ser levado em conta. Quem vem de veículo aqui na frente do Bradesco para entrar, ali é uma manobra bem complicada ali. Ele ficou muito rente com a calçada. O pedestre muitas vezes vem rapidamente, ficou um local de péssima visibilidade para o pedestre, para o motorista. Ficou péssimo aquilo ali. Quem vai aqui da Felipe Schmidt para atravessar, nem pode, né? Tem uma plaquinha ali que não permite você entrar. Mas veja que coisa ilógica, né? Para chegar lá no Banco do Brasil, então você tem que fazer todo aquele contorno para ir lá no Banco do Brasil. Com o projeto, pelo menos isso vai ser permitido dentro de uma regra de segurança de trânsito um pouco maior. Então, é o que é possível fazer e algo precisa ser feito. A utilização das pedras petit pavé, que também foi uma outra novela, né? O pessoal mais experiente aqui sabe que foi uma outra novela, essas pedras petit pavé aí, vereador Chico mesmo. Mas eu imagino que, pelo menos pelo que eu vi no projeto, o restante do calçadão vai permanecer da forma como está. Eu não vi ali se ele vai ser modificado todo. No projeto, como eu disse, né, ele faz parte de um projeto maior. O projeto maior é a revitalização de todo o centro da cidade, né, que é um objetivo do governo, e nós estamos trabalhando nesses projetos. Ele faz parte dessa revitalização completa, que vai contemplar depois o restante do calçadão
de um formato Isso. também que está em estudo como vai ser. Mas nesse primeiro momento vai ser Só a Felipe Schmidt e o Schmidt. restante vai ficar como está. Então, tem muita pedra para ser substituída no restante do calçadão. A gente tem vários locais ali que foi feita aquela remenda, jogado um cimento ali, enchido de outros materiais, que agora vai poder, com essas pedras que vão sobrar, revitalizar recuperar o restante lá, até ter essa outra situação do projeto maior. Obrigado, Rafael. Mais algum vereador? Vereador Vilmar Sidonski. Cumprimento nosso presidente, Sérgio Galeski, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos prestigia nesta noite, internautas, colaboradores, imprensa, boa noite. Rafael, primeiro agradecer a tua vinda, né? É de extrema importância, vários assuntos que é da tua secretaria e que muitas vezes nós temos dúvidas e precisa ser esclarecido, e eu por muitas vezes fui lá e você sempre me atendeu muito bem e tentou tirar as dúvidas e tem feito aquilo que esclarecendo aquilo que a gente tem dúvida. Então quero te agradecer neste momento por esse teu atendimento no dia a dia com a gente. O calçadão num todo, como falou o vereador Paulo Glins, que nós temos a Vidal Ramos e temos a Paula Pereira, né, que seria a sequência do nosso calçadão. Hoje estamos mexendo somente na Felipe Schmidt. Os quiosques está liberado, vai ser retirado eles, né? Que eles ainda estão ali, mas ou algum já foi retirado, acho que um foi retirado, né? Tem só mais um. Só mais um agora, né? Então está livre para retirar. Até acho que um dos motivos que há muito tempo não foi mexido era porque havia contratos com os proprietários, os que estavam locados ali, né, contratos de locação do município com algumas empresas, alguns empresários que faziam utilização daquilo e teve que se esperar encerrar esses contratos ou romper esses contratos de alguma forma, por isso também foi longo. O vereador Coronel Mário, ele citou do projeto de não ter passado pelo crivo, né, dos engenheiros e arquitetos. Mas eu lembro que esse assunto foi discutido quando foi feita a viabilidade do trânsito e que essa abertura estaria enquadrada dentro desse projeto, né? Não, do trânsito sim. Do trânsito sim. Eu entendi perfeitamente sua colocação. Você colocou o projeto, agora concluído, se os engenheiros e arquitetos tiveram a oportunidade de fazer uma apreciação desse projeto e o Rafael já nos respondeu que não, que isso não ocorreu, não foi feito. Mas a autorização pelo estudo viário, pela audiência pública que teve aqui nessa casa, pela discussão que passou-se por aqui, a abertura do ir e vir, isso é uma coisa que consta daquele momento, daquela audiência, onde houve a participação também dos engenheiros e arquitetos naquela noite. Acho que até o secretário, não lembro se ele era secretário naquela época, não, Rafael? Não era, mas você participou aqui, que eu lembro que você participou, né, dessa discussão e desse momento. E hoje é a conclusão, né? Passamos esse momento de concluir aquele estudo viário. Foi aberto a Rua Eugênio de Souza, né? Nós temos em alguns momentos um tráfego mais intenso ali, onde congestiona um pouco. A abertura desse calçadão, a gente torce para que ele auxilie realmente no complemento desse trânsito, que ele melhore o trânsito, que talvez desvie parte desse trânsito que está indo lá pela Eugênio de Souza, de repente possa circular ali. Mas eu queria, na verdade, fazer um questionamento. Na rua Major Vieira, ali onde era tudo fechado, onde estava tudo trancado anteriormente, vai ter a travessia, né? Vai ir daqui da prefeitura, vai subir, vai até o estádio, e do estádio vem até a prefeitura, vai passar reto, né? Como é que vai ficar para o pedestre nessas travessias? Como é que vai ficar ali naquele ponto? Que hoje nós temos uma faixa de pedestre enorme, que dá essa condição do pedestre fazer essa travessia com uma certa tranquilidade. Como é que no teu projeto, porque a gente olhando ali, eu não consegui ter esse entendimento, como é que vai ficar com o pedestre ali, né?
que hoje todos se preocupam com o pedestre, porque nós hoje somos motoristas, mas na maioria da parte nós também somos pedestres, e todos são pedestres, precisa ter esse cuidado, porque senão daqui a pouco alguém está passando ali numa velocidade um pouquinho maior, aquele desatento, aquele, né? E como é que fica essa travessia do pedestre, que seria sim uma preocupação, mas eu sou favorável à abertura, sim, mas o cuidado com o pedestre nessa travessia. Eu vou falar um pouquinho mais. Nós temos lá na Avenida Expedicionários, e eu convivo, meu dia a dia é muito lá, pelos anos de vida que tenho lá, nós temos a ciclovia e a travessia, e temos as calçadas com o pedestre. E o fluxo lá é bastante grande, então a gente tem uma certa dificuldade. Eu, por exemplo, se eu saio do meu escritório, eu tenho que sair, eu tenho que pensar. Eu estou saindo do escritório, estou numa calçada estreita e tem um bicicleteiro que está vindo em uma velocidade relativamente boa, né? Eu já vi vários acidentes de pedestres e ciclistas lá, né? Então, eu sei que a importância hoje das ciclovias, porque é um meio de as pessoas se locomoverem, e até não só por se locomoverem, mas também hoje é um esporte, as pessoas usam para a prática do esporte, a própria bicicleta, e tudo isso misturado, tudo isso meio que acoplado, tem que ter uma sincronização disso para que de repente não cause pequenos acidentes. Então, por isso a minha preocupação com o pedestre e com o ciclista nessa travessia. Obrigado. As travessias em projeto, elas são todas faixas elevadas, né? Então, por exemplo, o que foi criado ali, no meio de quadra vai ter um nicho de bancos imobiliários e a travessia elevada, que a travessia elevada é um modelo que tem hoje, aquela faixa bem larga, ela vai continuar tendo em 3 pontos, no começo de cada quadra e no centro da quadra, que hoje não existe no centro, para permitir esse cruzamento do pedestre para todos os sentidos ali. E o que vai melhorar bastante o que acontece hoje, você vai ter o fluxo contínuo, com uma calçada larga. Você só vai cruzar para o outro lado no centro um lugar definido, que vai ser uma faixa elevada no centro da quadra, que você vai poder ir para o outro lado. Não vai ter esse negócio de ficar atravessando como hoje é feito, né? Atravessa na Major Vieira, mas naquela rua menor o pessoal entra e sai e fica cruzando ali, que se torna bastante perigoso. E na Major Vieira vão ter 2 faixas elevadas também, dando continuidade no passeio. Ele é contínuo, então ele é elevado. Não é aquela faixa que você desce pintada, ela é elevada já, então ele privilegia realmente o pedestre, né? E a questão do conflito com a ciclovia, ele foi dimensionado ali de tal forma que o passeio, o problema da Expedicionários é que o passeio é muito estreito lá, e tem uma pista de ciclovia de cada lado, né? E ali num dos lados tem aqueles postes também que dificultam bastante a circulação. Eu falo isso porque eu sou ciclista também. Ali a gente fez assim uma pista única, 2 sentidos, então ela é mais larga. Então ela atende às normas de trânsito, ela tem 2,5 metros de largura, ela está protegida dos veículos, que é o maior conflito, com o canteiro, com a arborização do canteiro, então ela dá segurança para o ciclista também, e como a calçada é mais larga, não tem esse conflito direto. E quando for fazer o cruzamento, a faixa elevada faz com que a bicicleta tenha que cruzar a faixa elevada também, e ali é sinalizado de vermelho, então mostra que ele vai ter que dar a preferência para o pedestre. O pedestre tem a preferência sobre o ciclista, da mesma forma que o ciclista tem a preferência sobre o veículo, né? O mais frágil tem a preferência sobre o menos frágil. Então, nós vamos resolver isso aí com as normas de trânsito, que está no projeto de sinalização viária, que está aberto no próprio site, no edital, respeitando através das placas, das sinalizações horizontais, verticais e das faixas elevadas. Essa é a forma que a gente vai encontrar de dar segurança para o pedestre. Senhor presidente. Com a palavra é do Chico Mineiro. Só para finalizar a minha fala aqui, quero, engenheiro Rafael, parabenizar o senhor pelo bom atendimento que o senhor tem junto às outras secretarias, né, cumprindo aí com os pedidos delas, como estava vendo aqui, né, as prioridades da secretaria, é muito bem atendido pelo senhor, né? Ali, né, a prioridade da saúde, rampa de acesso, acessibilidade na unidade de saúde do Alto Tijuca, projeto de cobertura da rampa do UPA 24 horas, lá também muito bem atendido pelo senhor, na rapidez, a acessibilidade, isso é muito importante, né? Então, a saúde está agradecendo, né? Eu, na minha pessoa, também como vereador e fiscalizador, que procuro e ver os pedidos quando a gente faz, e parabenizar o senhor por isso também, a medição da unidade de pintura aí do Campo da Água Verde, né? E tem uma equipe pronta e sempre disponível ali. Parabéns por esse trabalho. E, para finalizar,
Fugindo um pouco do assunto, como que está a situação do mercado municipal? O mercado municipal, ele é uma obra antiga, né, de 2015, se não me falha a memória. No momento da licitação, houve um desconto bastante elevado da empresa que venceu o processo licitatório, deu 20% de desconto na época, e ela não conseguiu cumprir o contrato, foi rescindido o contrato com ele. Como é um convênio com a Caixa, tem que seguir algumas regras, são bastante rígidas quanto a rompimento de contratos, tem que chamar o próximo da fila da licitação, isso é bem complicado. Então entrou uma segunda empresa, né, com o direito de construir, notificamos ela, fomos atrás, ela mantinha funcionários em obra, não houve um rendimento muito grande, mas a Caixa não nos deixou romper o contrato com eles por entender que estava andando, mesmo que a passo de tartaruga. No segundo momento, a empresa, essa semana para cá, quando a gente ia, rescindiu o contrato, de repente ela acordou de novo. Então, assim, agora, digamos que seria a última chance dessa empresa, se não andar, vai ter que rescindir. Agora com concordância da Caixa. Mas por nós já teríamos rompido até o contrato antes. Mas a Caixa realmente é bastante rigorosa com o rompimento e questão de vigência de contrato é bem complicado, não é fácil. E por ser convênio, a gente tem medo de perder o recurso, né? Então, tem que seguir as regras que o fiscalizador do contrato exige. Né? O prazo é 18 de maio, né? O prazo é 18, eu não lembro se é 18 de maio, mas está bem próximo da... 18 de abril, perdão. 18 de abril, pode ser. Seria isso, obrigado, senhor Agenda. Com a palavra, vereador Coronel Mário, depois vereador Paulinho Basílio. Eu gostaria só de esclarecer, até diante da fala do vereador Vilmar, submeter à EVC. A EVC é um conselho consultivo. Os conselhos deliberativos, no caso do Conselho Municipal de Trânsito, é importante frisar isso para a imprensa, para a comunidade, que todos eles foram aprovados. A EVC é somente um conselho consultivo e quando eu estive lá, presidente, como presidente dessa Casa de Leis, eles solicitaram do encaminhamento, mas é que o trâmite desse projeto, pelo que o senhor me falou, foi anterior já a essa reunião que nós tivemos lá. Por isso é plenamente compreensível que não foi encaminhado para lá. Eu só gostaria de esclarecer, vereador Vilmar, para não pairar nenhuma dúvida, que o Executivo deixou de cumprir alguma etapa com relação a esse projeto. Obrigado. Na verdade, a EVC é uma associação de arquitetos e engenheiros. Ela se reunia, inclusive eu participava também, é uma associação muito forte, importante para o município, nos ajuda em tomada de decisões, é sempre parceira do município para tudo que a gente precisa, uma consulta técnica, participam bastante, são bastante atuantes nos conselhos municipais e é muito importante para o município. Ela participa através do Conselho do Plano Diretor, que é o COMPLAN. E eu não posso te garantir que passou pelo COMPLAN porque eu não tenho nenhum registro. Por isso que eu te falei que não, mas teria que consultar nos registros, que como foi anterior à minha chegada, pode ser que tenha sido aprovado no COMPLAN, eu posso estar falando besteira, mas não lembro nenhum registro e não participei dessa reunião se teve. E a EVC, no caso, naquelas reuniões que participava a EVC, que os vereadores até foram presentes lá, ela era uma reunião com finalidade, na verdade, da revisão do plano diretor, que é essa lei que está na casa para votação. Então, aquele grupo se reunia semanalmente para discutir sobre o plano diretor. E no momento que a gente elaborou esse projeto, já tinha se esgotado aquelas reuniões lá do conselho, mas de qualquer forma não foi submetido a eles. Isso tem que falar. Rafael, uma última dúvida. Eu acabei de ver os valores aqui discriminados nas 4 obras. A minha dúvida é a seguinte: a empresa vencedora, ela terá o dever de demolir ali, tirar o que é necessário, reconstruir, inclusive questão elétrica, água, esgoto, de repente, há necessidade de algum licenciamento ambiental para essa obra, se existe já essa licença, não sei se também é o momento de pedir ela vai fazer 100% do começo ao fim, tudo o que precisa? Inicialmente, a licença ambiental é uma dispensa que é necessária. Então, todas as obras de pavimentação do município, antes de ir para o processo estatório, nós tomamos o cuidado de já encaminhar ao IMA hoje, que é a antiga Fátima. Então, todas as obras já têm essa certidão de não constante, Então, no caso ali também já tem.
Quanto à obra em si, a empresa, o que ela vai fazer? Ela vai remover o petit pavé, tá? Vai levar lá no depósito da antiga usina de asfalto, da mesma forma que foi feito com a praça, para uma reutilização futura, para uma outra situação futura que vai ser planejada com ela, mas não utilizá-la mais com piso, que ela não tem mais função de piso, não cumpre as normas. A empresa vai fazer o meio-fio, a pavimentação, a sinalização, as calçadas, demarcações, placas, vai ser completo. Só não está incluso, na verdade, a parte elétrica, que na verdade já existe o posteamento original, e aqueles postes centrais a prefeitura vai fazer a relocação, porque é uma questão da prefeitura fazer as modificações, são iluminações públicas, né? Vai ser feito o deslocamento, mas a drenagem, a empresa vai fazer a drenagem pluvial, as bocas de lobo, sinalização, tudo incluso nesse orçamento. Pintura, sinalização, placas, vertical, horizontal, tudo. Calçadas, podotátil, a obra vai estar pronta, só não vai ter um mobiliário. Mobiliário não consegue colocar nesse pacote, porque a empresa é especializada em fazer asfalto, fazer pavimentação. A gente não colocou, vai ser comprado num outro momento, em conjunto com outros que são necessários. Mais algum vereador? Com a palavra, vereadora Thelma Abley. Cumprimento a vereadora Camila, os demais edis, as pessoas da comunidade aqui presentes, a imprensa, os assessores da casa, o secretário Rafael Rotile Roeder. Parabéns pela explanação do seu projeto. Visualmente muito bem elaborado, harmonioso. Tomara que fique assim, né, com essa visão harmoniosa. É isto que a gente quer. Então, a gente tem que ter nos projetos já naquele pensamento futurístico, né? É tudo que a gente pensa. Quando a gente fala no calçadão, a gente tem muitas dúvidas em será que vai ser um retrocesso ou será que vai ficar melhor? Tá, mas enfim. Me veio uma dúvida que o cabeamento elétrico, os condutores, eles vão ser subterrâneos ou vão permanecer aéreos? A fibra ótica, essas coisas que nas cidades, já quando se mexe nisso, já estão fazendo tudo subterrâneo. Porque isso é uma questão já de modernização, já as cidades de médio porte já estão, o que fazem de novo, já estão fazendo subterrâneo. O senhor isso já foi licitado, já tem projeto para isso? O cabeamento e a rede continua a mesma que existe hoje. Os eletrodutos são os mesmos, a fiação vai ser a mesma. Não vai ser utilizado devido ao valor bastante elevado para essa mudança, né? No primeiro momento não vai ser feito isso aí. O que acontece é que, por ser executado o pavimento em paver, ele é de fácil mudança, né? Ele não é uma coisa que se perde com material como é o petit pavé. Você pode desmontar algum setor, se precisar fazer alguma reforma, alguma ampliação, e pode remontar ele novamente sem perder a qualidade do produto, né? Que essa é a ideia do paver para facilitar alguma situação futura, né? Mas não vai ser substituído os postes, já existem, já estão lá, inclusive, né? Vai ser só feito a relocação daquele iluminação pública central, vai para o canteiro onde tem a arborização. Só a única mudança que vai ser feito lá. Sim, era isso. Eu quero, senhor Rafael, agradecer pela sua presença, acho que foi extremamente importante, né, até por conhecimento não só dos vereadores, mas da comunidade. Inclusive, o vereador Coronel Mário, a seu pedido, foi feito um comunicado dizendo que o senhor estaria aqui na noite de hoje. Convidamos a população para que participasse, né, para que pelo menos estivesse aqui na condição mesmo que na condição de ouvinte, mas para ter conhecimento do projeto que será desenvolvido. Pena que a gente esperava essa Câmara lotada, né, mas de qualquer forma agradecemos pela presença dos senhores e deixou a palavra livre para as suas considerações finais. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar expondo aqui o trabalho da Secretaria de Planejamento, falar que eu, como secretário, dedico todo o meu tempo lá na Secretaria para pensar numa Canoinhas melhor, tentar que melhore a cidade que eu moro, que minha filha mora, que minha esposa mora, que todos os meus parentes, a maioria dos meus parentes moram. Quero o melhor para Canoinhas e o que eu puder fazer para Canoinhas eu vou fazer, pode ter certeza disso. E quero agradecer a todos aí pela oportunidade.
Passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Coronel Mário. Senhor presidente, eu solicito incluir na ordem do dia, para a primeira votação, projeto de lei número 021/2019, que autoriza o município de Canoinhas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Turismo da Assessoria da Juventude, a participar e custear despesas do evento 1º BMX Jean Canoinhas. Incluir também o projeto de lei número 026/2019, que autoriza a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina por meio da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e outras providências. Só com relação a esse projeto, eu vou justificar. O comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar me ligou hoje à tarde. Agradeço aos senhores edis por exararem já imediatamente os pareceres. A viatura do setor noroeste, ela quebrou o motor e ela precisa ser reposta, porque você vai ter um processo, né, para verificar a questão de quebra do motor. Isso vai demandar um tempo e é necessário a aprovação desse projeto, uma certa celeridade, para que a Polícia Militar já dispõe desse recurso para a aquisição de uma nova viatura. Então, agradeço a celeridade dos senhores edis por terem exarado os pareceres dos projetos. Também gostaria de solicitar a inclusão do projeto de lei número 170/2018, que altera os anexos 1, 2, 4 e 5 da Lei 4.305, de 12/3/2008, e o anexo 3 da Lei 6/2217, de 21 de maio de 2018, que trata da alteração do mapa e anexos do zoneamento e uso de ocupação do solo. Seria isso, muito obrigado. Está em discussão a solicitação do vereador Coronel Mário para inclusão na ordem do dia de hoje dos projetos de lei 021, 026/2019 e o projeto de lei 170/2018. Continua em discussão. Não havendo vereadores que querem discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado para inclusão na ordem do dia de hoje os projetos de lei 21/2019 e 26/2019 e o projeto de lei 170/2018. Coloco em segunda discussão projeto de lei 006/2019, que autoriza a firmar termo de cooperação com a empresa para o desenvolvimento de programa de regularização fundiária por meio de projeto Lar Legal. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em segunda votação, projeto de lei 006/2019. Coloco em segunda discussão projeto de lei 012/2019, que autoriza a firmar parceria com a Cooperativa de Trabalho e Extensão Rural Terra Viva. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em segunda votação, projeto de lei 012/2019. Coloco em primeira discussão o projeto substitutivo ao projeto 016/2019, que altera os artigos 6º e 7º da Lei 2.305, de 3 de julho de 90, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do município, das autarquias e das fundações. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulinho Basílio. Cumprimentar mais uma vez os presentes. Senhor presidente, esse projeto, ele chegou aqui na casa não faz muito tempo, né? E eu, lendo a justificativa do projeto, tinha entendido que estava tudo ok, até porque, inclusive, aproveitar que os servidores da Secretaria de Obras estão aqui, foi motivo de discussão nas comissões que alguns dos servidores são muito merecedores do famoso 30%, né? Vocês são um exemplo que se dedicam nos finais de semana, depois do horário, enfim. Ocorre que, para ter garantia de que eu poderia votar a favor desse projeto, eu resolvi formular um ofício, enquanto presidente da Comissão de Justiça e Redação, pedindo uma cópia da orientação do Tribunal de Contas
e uma cópia da orientação do Ministério Público, que é, segundo a justificativa do projeto, a razão pela qual está se mudando a referida lei. Tá? Na justificativa do seguinte: seguindo a orientação do Tribunal de Contas de Santa Catarina e do Ministério Público Estadual. Mas, infelizmente, para minha surpresa, a resposta do referido ofício que eu fiz é: não temos orientação formal do Ministério Público de Santa Catarina e nem do Tribunal de Contas do Estado, mas tão somente orientação verbal. Em conversa com o Ministério Público, ficou acertado que o município acataria a recomendação e retiraria o adicional até que o estatuto fosse modificado. Bom, eu infelizmente não sinto segurança para votar favorável, porque como é que na justificativa diz uma coisa e depois é enviado um ofício para essa casa dizendo outra? Então eu sinceramente não sei no que acreditar, né? Até onde eu sei, pode ser que eu esteja errado, não existe recomendação se não for por escrito, não for um documento oficial, senão é uma simples conversa, né? Então eu não sei, afinal de contas, o que a Procuradoria do município quis dizer com isso, talvez na ânsia de resolver a situação, mas quando a gente faz as coisas com pressa, o risco de pecar é muito maior, e no meu entendimento estão pecando porque uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra, né? E não é a primeira vez, não vai ser a segunda, e muitas outras dessas ainda virão. E enquanto isso persistir, de nem eles, nem o Executivo, nem a Procuradoria têm certeza do que está falando, como é que o vereador vai ter certeza do voto? Então, é por esse motivo que eu vou me abster da primeira votação, e amanhã eu vou pedir para a assessoria da casa que providencie um ofício e seja enviado ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, porque no meu entendimento o Executivo e a Procuradoria não podem se utilizar de uma simples conversa para tentar embasar o voto dos vereadores, né? Teria que ter vindo a recomendação, e daí em outro momento aparece uma recomendação, agora não estou aqui, mas que não se trata dessa questão. Então eu sinceramente não sei no que acreditar, por isso só gostaria de justificar a minha abstenção nesse projeto. Continuando a discussão. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Camila Lima. Boa noite, senhores vereadores, vereadora Thelma, a todos que nos prestigiam no dia de hoje. Da mesma maneira, eu não me sinto confortável para votar favorável nesse projeto. Então, nesse momento, eu vou me abster e amanhã a gente conversa e talvez a gente mude de ideia com mais informações. Seria isso. Continuando a discussão com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras veredoras, senhores vereadores, eu quero tecer alguns comentários mais no sentido até de prestação de conta, explicação para a comunidade, porque nós, vereadores, já verificamos o projeto, enfim, a documentação que veio, o vereador Paulinho já colocou algumas situações, mas eu queria só fazer um breve relato. Esse projeto ele não recria ou ele não cria o 30% novamente, só para ficar muito claro, o 30% ele existe na legislação municipal, e o que há é uma recomendação, e o nosso assessor jurídico até tem uma cópia para nos colocar amanhã, até para a gente analisar nas comissões novamente, de um parecer que a FECAM já fez em 2013, aonde a FECAM orienta, e o Tribunal de Contas, num momento posterior, também orienta, que como o Estatuto do Servidor Público do município de Canoinhas, ele tem uma menção, se não me falha a memória, no artigo 6º, ou no 7º, mas enfim, irrelevante, no 6º ou no 7º, ele tem uma menção de que o cargo comissionado ele é de dedicação integral. O cargo comissionado em si, qualquer cargo comissionado. Então, existe um entendimento, e quero aqui fazer um destaque, esse entendimento da FECAM e do Tribunal de Contas é correto, de que quando você tem uma dedicação integral, você não pode ter um adicional de tempo integral. O salário ele é criado
para você ter a dedicação integral. Então, nós tínhamos uma lei já nesse sentido e um outro dispositivo legal que permitia o acréscimo de 30%, que é o adicional. O que esse projeto faz? Esse projeto tira do artigo 6º essa dedicação de tempo integral. Então, ele cria o cargo, ele mantém a criação do cargo comissionado sem essa obrigatoriedade da dedicação de tempo integral para todos. E prevê e permite, mais adiante, você dar o adicional de 30% para aqueles funcionários que têm uma dedicação além da carga horária que os normais ali, que aqueles que têm horário comercial, vou usar esse termo, têm. Então, essa é a ideia do Executivo. Ponto. Faço essa explicação para que todo mundo compreenda o contexto. Agora, analisando o projeto que veio e vendo que existem outros dispositivos legais dentro do próprio Estatuto que precisam serem analisados, senhor presidente, eu vou votar favorável em primeira votação, mas eu entendo que tem que ser conversado amanhã, nossa assessoria jurídica, Vossa Excelência, com o jurídico da Prefeitura, para que garanta que esse projeto vai permitir que, modificada a lei, você dê o 30% para aquele funcionário, aquele comissionado que merece, e dê segurança para esse funcionário que vai receber e dê segurança para quem vai pagar, para que não aconteça daqui 6 meses, 1 ano, falar, não, peraí, aquela modificação na lei criou um problema a mais. Então, existem outros dispositivos no Estatuto que talvez precisem ser objeto de modificação também. Eu estou falando talvez, porque cabe ao Executivo, cabe à Procuradoria do município elencar aquilo que ela entenda que tenha que mudar. Na minha visão, entre aspas, talvez precise mudar mais um artigo, pelo menos, para poder dar segurança para quem vai pagar e para quem vai receber. Mas isso é uma questão técnica que teria que ser analisada aí para dar segurança para todos. Nesse primeiro momento, nessa primeira votação, vou votar favorável, mas precisa ser clareada essa situação para que não corra risco lá adiante de nós termos pessoas aí que vão trabalhar além da carga horária normal, que vão desempenhar um excelente trabalho, vão receber o seu valor, daqui a um pouco estarem enrolados lá na frente, porque a lei modificou uma parte, mas num outro artigo não modificou. Era isso, senhor presidente. Antes de eu passar a palavra aos senhores vereadores, só confirmando aquilo que Vossa Excelência falou, o artigo 6º, no seu parágrafo único, ele trata o exercício para a carga em comissão exigirá do seu ocupante integral dedicação ao serviço. Então, essa é a alteração que será feita. Na verdade, vai deixar de existir o parágrafo único. E aí, com relação na página 27 da recomendação do Ministério Público, ele cita no parecer 805 da FECAM, de 14 de janeiro de 2009, manifestou-se pela ilegalidade da percepção de adicional de tempo integral por parte dos exercentes de cargos em comissão, nos seguintes termos, que é o caso aqui, e também o parecer 2809, do segundo semestre de 2013, que Vossa Excelência também se referiu. Manteve o entendimento reforçando a impossibilidade do pagamento do adicional de tempo integral aos cargos comissionados, daí destacando-se na justificativa. Então, essa recomendação houve, sim, por parte do Tribunal de Contas. Só me permite, antes de fazer um comentário. Isso também é mais para a comunidade, para a imprensa, para os internautas. Nós temos comissionados que trabalham estritamente no horário comercial. Isso histórico, desde que iniciou o cargo comissionado, isso em qualquer esfera de governo, seja estadual, seja federal, seja municipal, seja nas autarquias e fundações. Nós temos aquelas pessoas que ela tem a facilidade, ela trabalha no horário comercial e ela terminou o horário, ela vai para casa. Agora, nós temos aqueles que não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, e nós temos isso em todos os governos passados, vamos ter nos governos futuros e temos em todas as esferas de governo. Nós temos aqui o exemplo pessoal da Secretaria de Obras que, se for ver ali qual que foi o último sábado ou domingo que puderem ficar em casa com a família, talvez não vão lembrar, porque a coisa ela tem um horário diferenciado. Então, a legislação ela se tornou ingrata para esses funcionários. Eles não podem receber hora extra, que a lei não permite, e agora eles não podem receber o adicional de tempo integral, porque um determinado artigo fala que já é de dedicação integral. Então, se tornou injusto. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina já decidiu em outros casos que é possível tanto a hora extra
quanto adicional por tempo integral quando aquela pessoa não tiver sujeita à dedicação integral, pela natureza da criação do cargo. Então, só deixar claro que ninguém está aqui liberando os demais servidores. E o servidor, que de repente esse que trabalha no seu horário normal, só se for preciso que ele venha trabalhar ou no final de semana ou fora do horário, também vai ser convocado, mas são situações esporádicas e raras. Nós estamos falando aqui de pessoas que trabalham direto. Isso, historicamente, nós temos aqui pessoas que sempre tiveram um trabalho muito além da sua carga horária. Então, essa modificação, se ela está atendendo todos os demais requisitos e modificações que precisam no estatuto, ela vai permitir o 30% ou a hora extra. Eu falo isso porque, na verdade, aqui se fala no município e se pretende fazer novamente o 30% para alguns comissionados. Mas também talvez seria possível hora extra numa questão administrativa mais futura, que alguém que tiver num determinado momento administrativo possa entender, não, é mais viável, é mais econômico, é mais justo o funcionário pagar hora extra. Então, eu só queria fazer esse comentário. Com a palavra a vereadora Thelma Bley, depois o vereador Coronel Mário. Então, vereador Paulo Glinski, concordo com as suas palavras, vereador Paulinho Basílio também, mas vou me abster por achar que este fato tem que ter muito mais discussão. Como trabalhamos muitos anos na saúde, a gente sabe quem trabalha além da sua carga horária e que não deixa de atender um telefone ou um chamado sábados, domingos e feriados, como o pessoal do Departamento de Obras, que em outras épocas eu nunca vi as pessoas trabalhando tanto como trabalham hoje em dia, sábados, domingos, feriados, fora de horário. E eu acredito que, por ser um cargo comissionado, muitas vezes o salário ele não é plausível para tudo aquilo que a pessoa faz e que está à disposição nas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, nós temos que tratar melhor deste assunto para não cometermos injustiças, porque, como o mesmo Dr. Paulo falou, nós temos muitos comissionados que cumprem o seu horário e é aquilo e acabou. E se você tentar procurar a pessoa fora do horário, você não acha nunca, né? Então, eu acredito que esta matéria ela merece muito mais cuidado para não sermos injustos, para não sermos irresponsáveis. Eu falo dos dois lados, de não cometermos ilegalidades, não cooptarmos com ilegalidades, mas também não sermos responsáveis e deixarmos de fazer com que aquele que é merecedor de receber esta gratificação ou em hora extra, porque tem meios para se resolver essa situação. Então, nós temos que conversar muito mais sobre isso. Era isso, senhor presidente. Senhor presidente, só vou justificar o meu voto, muito bem colocado pelo vereador Paulinho Basílio, contextualizado pelo vereador Paulo Glinski. Porém, conversava com o doutor Alain, assessoria jurídica, até para fundamentar até a minha decisão e a justificativa porque estou votando aprovando em primeira votação, já adiantando meu voto. Mas, vereador Paulinho, tem um parecer número 2809, da FECAM, foi zarado em 7 de agosto de 2013, tá? E me passou às mãos agora a assessoria jurídica, que, como conclusão, né, ele tem que ser mais aprofundado o seu estudo, por isso que, para uma segunda votação, vereadora Thelma, nós temos que realmente aprofundar essa discussão, mas o parecer, na sua conclusão, diz o seguinte: entretanto, nada veda que a lei municipal altere a dinâmica jurídica atualmente vigente. É a questão dos 30% ou o pagamento da hora extra, no Estatuto dos Servidores Públicos do município, a fim de impor regime diferenciado de remuneração para os cargos em comissão. Todavia, enquanto vigentes as regras da lei municipal número 2.305/1990, estão citando o nosso Estatuto, manifestamos-nos pela impossibilidade do pagamento de hora extra e do adicional tempo integral para cargos em comissão. Por isso que, senhor presidente, é necessária a reanálise e, concordando com todos os senhores, eu vou votar aprovando em primeira, mas ele realmente requer essa reanálise para que não sejamos injustos com os servidores. Seria isso, muito obrigado. Com a palavra, vereador Paulinho Basílio. Só a título de contribuição, hoje à tarde esteve aqui na Câmara a presidente do sindicato, a Lúcia, né?
até veio conversar sobre um outro projeto que chegou na casa sobre a questão do estágio probatório, que também, dando uma lida, tem algumas coisas ali que eu acho que terão que ser reavaliadas, né? E ela me lembrou que, inclusive, foi palco de discussão aqui até pelo presidente da casa, o vereador Célio, que o Executivo havia se comprometido a criar uma comissão de revisão de todo o estatuto, para que a gente não fique retalhando as leis e cada passo ajeita aqui, depois ajeita ali, enfim, e aí dá esse tipo de situação. Não me recordo qual é o prazo que o Executivo havia dado, mas com certeza já passou, e muito, né? Foi feita a foto, a matéria, todo mundo bonito, sorrindo e tal, aquela coisa de sempre, mas o trabalho da comissão, o sindicato até agora está esperando uma resposta do Executivo, e está ali aguardando até que o Executivo tenha a boa vontade de rever tudo de uma vez só, né? Porque não adianta, é um remédio talvez que cure por 1 ano, 2, mas daqui a pouco muda o promotor, muda o entendimento e tal, e aí de novo se gera essa discussão. Sobre a questão dos pareceres, a FECAM, ela é consultiva, né? E se há essa recomendação, eu não sei se o problema sou eu pedir, né? Porque não custa nada anexar no projeto. Ou será que estão economizando folha lá embaixo? Não custa, né? Então, se há recomendação, não tem o porquê de não ser anexada. Eu não vejo motivo para isso, né? E se não há, que haja sinceridade do Executivo dizer, não há, mas nós queremos resolver a situação porque queremos arrumar a questão dos 30%. Tudo bem. O que eu não concordo, o que eu não posso achar justo, é daqui a pouco tentar ludibriar os vereadores para votar, sendo que não há recomendação, ou se há que envie. E não é a primeira vez. Nós vamos discutir daqui uns dias a questão do pagamento, que não foi pago há alguns anos, me fugiu o nome, o FGTS dos funcionários. Também. A sentença, não sei o quê, não cabe mais recurso. Mas então qual é a dificuldade de enviar, junto com o projeto, o processo, o que foi feito, o que não foi, né? E claro que eu novamente pedi. Mas então, se o problema for aí vamos mudar, o vereador Paulo Glinski pede, o vereador Coronel Mário, né? Se é esse o pepino da história, a gente muda só o personagem. O importante é a informação, não é quem pede, né? E é por isso que eu me sinto muito seguro em me abster do voto, porque eu acho que falta realmente diálogo. O que custa reunir o sindicato, reunir a Câmara, porque afinal de contas quem vai votar somos nós. Então, se é feito um processo de comum acordo, não precisa a gente ficar aqui discutindo as questões, e juntos a gente pode achar uma solução, né? Até foi bom que a Lúcia me lembrou dessa questão. Amanhã eu acho que a gente poderia fazer um requerimento, penso eu que em toda agilidade, de que o Executivo dê celeridade a essa questão da reforma do Estatuto. Porque a impressão que eu tenho é a seguinte: quando convém para o Executivo, vêm os projetos, e aí tem que ser votado, porque naquilo o Executivo tem interesse. Mas quando não convém, quando tem que ouvir a Câmara ou tem que ouvir o sindicato, aí as coisas têm uma outra velocidade, muito menos que passos de tartaruga. Então é esse tipo de coisa que eu não consigo entender, e por isso, só para justificar para a população e, enfim, para que todos saibam o porquê da minha descontentação com essa questão. Obrigado. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Nilson Kochanski. Eu cumprimento aos vereadores e vereadoras, aos trabalhadores da Secretaria de Obras que se encontram aqui, a população, os internautas. Eu tive uma passagem na Secretaria de Obras, onde pessoas que realmente trocam os seus finais de semana, muitas vezes feriados, pelo trabalho, e veste a camisa realmente. Paulinho, a sua colocação, concordo contigo,
O vereador Paulo Glinski também colocou muito bem. Acho que nós temos que se reunir novamente, deixar mais claro para que nós não venhamos a pecar. Concordo, Paulinho. O meu voto hoje, em primeira mão, é sim, porque eu realmente eu sei o que esses trabalhadores passam, eu sei realmente o que eles se dedicam em prol à comunidade. Mas o meu voto hoje é sim. Continuando a discussão. Então, apenas para ficar claro, né, um projeto de lei, o projeto de lei substitutivo, que já não é original, a gente já pediu para, já veio para essa casa um substitutivo, ele no seu artigo 2º, ele fica suprimido o parágrafo único do artigo 6º da Lei Municipal 2305. A preocupação que Vossa Excelência tem, vereador Paulo Glinski, com relação ao artigo 24, né, para que tenha efetivamente essa segurança. Quando, muito embora eu, como presidente da casa, não voto, mas na condição de servidor e pela condição de já ter estado como secretário, e principalmente na Secretaria de Obras, a gente sabe do trabalho que é desenvolvido lá, e que é muito além, né, das 8 horas diárias, das 40 semanais, enfim, é muito além disso. Não existe sábado, não existe domingo, não existe feriado, e a preocupação nossa com relação a esse projeto de lei, vereador Paulinho, é para que efetivamente esses profissionais possam, seja restabelecido esse 30%, evitando alguma questão de ilegalidade. Porque é nesse sentido que nós estamos votando o projeto. Porque, primeiro, alguns outros fatores importantes para serem ditos. A folha roda no dia 20. Hoje é 18, amanhã é a sessão do dia 19. Se nós não aprovarmos até o dia 20, nesse mês, nós estamos falando esse mês de março, não receberão os 30%. E aí a gente está defendendo os servidores que realmente merecem. Tem que ficar muito clara essa situação aqui. Porque o problema é quando é dado a balaiada para todo mundo, né? E não é esse caso que nós estamos falando. Nós estamos falando dos merecedores. Eu me comprometo, vereador Paulo Glinski, senhores vereadores, amanhã, em conjunto com o nosso assessor jurídico, descer até a assessoria jurídica da Prefeitura, resolver essa questão e que envie um novo substitutivo, quem sabe, ou que nos dê a condição de fazermos uma emenda. Eu não sei se nós poderíamos fazer aqui, né? Eu até creio que não, mas para que nós possamos votar no dia de manhã esse projeto, porque é de interesse do servidor, do melhor servidor, ou daquele que efetivamente trabalha. Isso tem que ficar muito claro, né? Eu aqui na Câmara, que nós temos só 4 cargos comissionados, e eu tive que tirar o 30% por uma segurança de quem paga, vereadora Camila. Não é só de quem recebe também. Sim, de quem recebe, porque pode lá ter que devolver esse dinheiro. Mas quem paga também vai ter que devolver, né? Então, é difícil para nós, enquanto gestores, e tomar uma atitude dessa, vereadora Camila, de ter que cessar o pagamento de quem merece, de quem está trabalhando fora do horário nesse momento aqui na casa. Qual é o horário? 8 horas semanais, estamos aqui na casa trabalhando. Então, nós tivemos que ter essa preocupação e, acima de tudo, essa precaução com relação a essa situação. Mas no dia da manhã nós vamos descer até o Executivo, buscar as informações para que seja votado um projeto que dê segurança, conforme já foi dito aqui pelos senhores vereadores. Não havendo mais vereadores que querem discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em primeira votação, com as abstenções do vereador Paulinho Basílio, vereadora Camila Lima e vereadora Thelma Bley. Então, por 5 votos a favor, 3 abstenções, está aprovado em primeira votação o projeto de lei 016/2019. Coloco em primeira discussão, projeto de lei 170, que altera os anexos 1, 2, 4 e 5 da lei 4.305, de 12 de 3 de 2008,
e o anexo 3º da Lei 6.217, de 21/5/2015. A Lei do Zoneamento está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, rapidamente, só até foi mencionado pelo vereador Coronel Mário e pelo vereador Vilmar na fala do secretário Rafael sobre a questão da consulta ao Complan, a EVC, a Associação dos Engenheiros e tal. Quando foi apresentado no passado aquele projeto lá da largura das vias, que acabou levando que eu, o vereador Coronel Mário, então presidente da Câmara, o vereador Vilmar, participasse de uma reunião com o Complan e a EVC, foi assumido um compromisso, pelo menos da nossa parte, sim, de que todos os projetos que viessem para a Câmara, que tivessem, envolvesse a questão do zoneamento, enfim, dessa questão urbanística, seria encaminhado ao Complan. E assim foi feito. O vereador Paulinho também cobrou essa posição, encaminhamos uma manifestação e houve o retorno favorável de que o Complan era favorável a esse projeto. Só para fazer esse registro, porque houve uma fala anterior no sentido de que talvez aquela questão do calçadão tinha ou não tinha sido submetida ao Complan, mas desde aquela data foi um compromisso que assumimos e a Câmara tem mantido essa situação e cobrado essa posição e aguardado o retorno para votar o projeto. Obrigado, senhor presidente. Vereador Paulo Glinski, a ata da reunião do Complan do dia 28 de novembro de 2018, trata no final, o documento foi aprovado por unanimidade dos conselheiros e autorizado o encaminhamento da proposta de lei para a Câmara de Vereadores de Canoinhas. Atendidas todas as questões e nada mais havendo a tratar, que foi assinado pelos senhores engenheiros, que está a lista de presença. Continua com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, eu só gostaria de agradecer ao vereador Paulo Glinski, ao vereador Paulinho, que é o presidente da Comissão de Justiça e Redação, por ter submetido, apesar de nós não termos participado todos na reunião lá, mas os senhores acordaram, e entenderam esse propósito deles exarar esses pareceres, porque é extremamente importante, porque muito bem falou o vereador Paulo Glinski, nós estamos vendo o projeto, mas o conhecimento técnico muitas vezes nós não temos. Então, senhor presidente, eu poderia deixar de fazer esse registro de agradecimento por ter submetido aquelas entidades para a nossa aprovação. Obrigado. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar Sudowski. E esse projeto, tanto quanto o projeto anterior que nós votamos com relação ao estatuto, são projetos que vão mexer, muitas vezes, com o dia a dia de residências, de empresas e tudo mais. Então, nada mais justo do que o Complan fazer essa avaliação para nos ajudar tecnicamente nesses processos. Porque daqui a pouco, numa área onde alguém vai querer abrir uma indústria, não vai poder o fazer, porque de repente não vai ser mais de uso misto, ou vice-versa, Então, são áreas, é um assunto bastante delicado, bastante polêmico, onde nós, vereadores, muitas vezes não temos todo o conhecimento técnico para que possamos ter o nosso voto com segurança. E há necessidade de ouvir esses técnicos e de saber realmente, presidente Sério, tecnicamente a viabilidade e a importância disso, e que isso não vá gerar transtorno para empresas, para pessoas e para famílias, porque não pode se montar uma indústria do lado de uma área residencial. De repente o barulho ou a movimentação de veículos pesados, entre outras coisas, pode causar um conflito naquela região, ou tantos outros problemas que podem surgir. Então, esse é mais um, vereador Paulinho, projeto que, se não ouvirmos o lado técnico, Hilário Rude, é difícil de você poder votar. Então, nesse primeiro momento, estamos votando, e o meu voto é favorável, Eu acho que, respeitando o lado técnico, eu li ele por inteiro, avaliei, eu sei que lá daqui a pouco alguém vai dizer, poxa, mas eu tinha me programado a minha vida para fazer isso e hoje o zoneamento não me permite mais. Pode ocorrer, mas infelizmente é uma coisa programada, técnica, e expansão e crescimento de todo o nosso município. Obrigado. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que querem discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado em primeira votação, projeto de lei 170/2018.
Coloco em primeira discussão o projeto de lei 021, autoriza o município de Canoinhas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Turismo e da Assessoria da Juventude a participar e custear despesas do evento Primeiro BMX Jean Canoinhas. Está em discussão. Não havendo vereadores que querem discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei 021, que autoriza, que fica o município de Canoinhas autorizado a contratar e custear despesas de sonorização para 2 dias do evento no valor de R$ 1.500. Coloco em primeira discussão o projeto de lei 026/2019, que autoriza a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina, por meio da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 026/2019. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, vereador Coronel Mário, realizar a leitura dos requerimentos. Requerimento número 177/2019, de autoria de Edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício excelentíssimo prefeito municipal Gilberto dos Passos e o senhor Rafael Rotilli Reder, secretário municipal de Planejamento, solicitando que seja procedido a um estudo e possível alteração do projeto de restauração da Praça Lauro Miller para preservar o pavimento por questões históricas e culturais, a calçada de Petit Pavé, mosaico português, localizados na Rua Major Vieira, Praça Lauro Miller, bem como que todas as pedras de calcário brancas e pretas, as quais forem retiradas, sejam guardadas em local seguro para futuro uso, considerando seu valor histórico e comercial. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Coronel Mário. Eu havia formulado um requerimento antes de conversar com o Rafael a respeito disso, porque ontem, na parte da tarde, eu recebi um grupo de pessoas preocupadas na questão histórico-cultural, mas existe a questão de norma, NBR, existe o valor histórico, existe o valor cultural, mas também tem que estarmos atentos à questão da normatização. Então, em função disso, eu solicitei ao senhor secretário de Planejamento, vai estar registrado essa minha solicitação. Todavia, como ele mesmo falou, na própria Praça Lauro Miller vai contemplar, né, esse registro histórico com a reformulação, né, dessas calçadas em determinado ponto, não para trânsito, mas sim para mostragem, a questão cultural que envolve todo esse processo. Muito obrigado. Continuando a discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em votação única o requerimento 177/2019. Requerimento número 178/2019, de autoria de toda utilidade, requerem que sejam registrados na análise do Poder Legislativo canoense. Voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Antônio Machado Massaneiro, determinando que seja comunicada à família enlutada. Por se tratar de voto de profundo pesar, a mesa defere automaticamente. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, vereador Coronel Mário. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário, vereador Vilmar Sudoski, informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Não temos vereadores inscritos. Eu quero justificar a ausência da vereadora Norma, que está em viagem. Tinha uma audiência e acabou se atrasando. E também justificar a saída recente da vereadora Thelma Bley, por questão não estava passando bem. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos, convidar para que mais vezes se façam presentes. Quero cumprimentar a Marli Galeski, que nos prestigia nessa noite. Muito obrigado pela sua presença. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a apresentação, marcando para outra para o dia de amanhã, em horário regimental.